tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então veja, Deus colocou na mente do homem um senso do eterno. Nós não nos completamos em nós mesmos. Uma pessoa que tenta completar-se em si mesmo sempre vai encontrar um vazio. É por isso, obrigado, Edu. É por isso que precisamos tanto das outras pessoas. É por isso que precisamos tanto de coisas que nos completem. É por isso que sentimos solidão. Você pode dizer assim, eu não gosto de conviver com as pessoas, porque as pessoas me magoam, porque as pessoas fazem isso, as pessoas são aquilo. Você pode ter 1001 explicações por que você não tem convívio com as pessoas, mas você sente falta disso. E mesmo quando você tenta se completar na solidão, você está tentando se completar de alguma maneira. Você está tentando dar à solidão algum tipo de valor que ela não pode te suprir. Mas você está dizendo assim, solidão é a melhor coisa. Lembra dos eremitas? Daqueles que saíam do convívio social e iam para algum lugar? O que eles buscavam? Eles buscavam só viver sozinhos? Não. Eles buscavam, na solidão, uma espécie de completação, uma maneira de se completar em algo grande. Ele está dizendo assim, se eu for um eremita, eu vou agradar a Deus. Era assim que eles buscavam. Quando um monge daqueles períodos, agora nem tanto, entrava na clausura, ficava trancado num quarto, e ia viver a vida inteira trancado num quarto, só levavam a comida para ele. Ele ouvia de longe os outros monges cantando ou conversando. De que forma ele se preenchia? Era na solidão em si? Não. Era na ideia de que sozinho ele poderia buscar a eternidade. Gente, nosso coração está pedindo por isso, sempre. A questão que nós estamos estudando, e aí nós fizemos um exercício em Eclesiastes, que é o livro de Salomão. O que Salomão fez? Nós sabemos que o homem só encontra isso em Deus. Só que Salomão fez um exercício de tentar encontrar essa eternidade e essa finitude nas coisas criadas, sem Deus. E aí você vai ler o livro de Eclesiastes e você vai ver a repetição de Eclesiastes. É vaidade, de vaidade, é correr atrás do vento. E esse é o nosso problema, gente. Esse aqui é o nosso problema. Qual é? É que a gente tenta completar esse senso de eternidade não em Deus. Esse é o problema do ser humano. O 18 fala uma coisa que você queria que eu lesse. Pode ler, seu Adão. Também aborreci todo o meu trabalho com que me fatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então, vamos pegar o exemplo que o senhor levantou aí. Esse é o livro de Eclesiastes. Salomão tentou muitas coisas. Ele tentou também no trabalho. Ele falou assim, eu vou me completar no trabalho. Eu vou alimentar o meu coração com o ganho do trabalho. Só que chegou uma hora, de tanto trabalhar e de tanto ganhar, ele fala assim, cara, e depois que eu morrer, o que esse trabalho vale? Vou ter que deixar para alguém. Isso me completa? Então, esse é o ponto que nós estamos discutindo, é o ponto que nós estamos propondo, que a ideia de significado e sentido para a vida cristã não se completa se não for em Deus. E isso é para todo ser humano. E o grande erro dos nossos dias é que quando nós saímos ali do período da Idade Média, aquele famoso teocentrismo da Idade Medieval, e a gente passa para o período do Iluminismo, a Renascença, há um questionamento sobre as coisas de Deus e até sobre a própria existência de Deus. Então o homem passa a uma ideia naturalista da vida. Então nós vimos aqui alguns quadros. Eu não sei,
Eduardo, eu não sei se foi contigo que eu mandei umas imagens, lembra aqueles quadros? Se tiver aí fácil, se você conseguir projetar, você me avisa, por favor. Senão depois eu só falo sobre eles. Lá na Idade Média, então a ideia de que existia um Deus era muito comum. Aliás, oi? Vocês trocaram um computador. Não tem problema não, Edu. Então você vai ver a pintura daquele período, você vai ver sempre retratos de coisas celestiais. Até quando tem lá, eu coloquei aqui uma das Madonas, né, lá do período medievo, você vai ver Maria com o menino Jesus, era uma espécie de arte do período medieval. Maria era grande figura no quadro. O resto do quadro era tudo muito pequeno. Conforme as coisas vão mudando, vai chegando na Renascença, essa parte de cima, as coisas ligadas a Deus vão ficando menores. Aí você vai ver quadros, como por exemplo, eu coloquei aqui um quadro do Caravaggio, que é o Tomé pondo o dedo na ferida de Jesus. Quem não estava não viu, gente. Então fica imaginando. O Caravaggio, já no período pós-Renascença, ele vai também pôr um quadro religioso. E ele vai falar daquela cena de Jesus pedindo para Tomé, põe o dedo aqui na ferida. Só que ali, tanto Jesus quanto Tomé têm o mesmo tamanho. Jesus é tão homem quanto Tomé, não tem uma questão mais celestial para Jesus. E as expressões de Jesus e de Tomé são iguais, de susto, de perplexidade. Então, a graça do andar superior vai se tornando cada vez mais humana. E a gente vai progredindo, e até chegar vamos resumir isso, né? Até chegar aqui na fase moderna, você passa lá para o impressionismo. Cada vez mais se olha para dentro do homem. Aí lá no impressionismo, como você tem o Van Gogh, por exemplo, você vai ver o autorretrato de Van Gogh. Você fala, eu sei que ali tem um homem, mas ele é diferente. Ele é um homem iluminado, é o Van Gogh que Van Gogh vê. E depois você vai chegando numa arte mais adiante, como Pablo Picasso, por exemplo, você vai ver que o homem está meio deformado. Porque o homem está em busca de significado, mas ele não está encontrando, porque sem Deus ele não acha esse significado. E cada vez mais o homem está deformado, ele não se encontra. Até você chegar na arte moderna, e a arte moderna vai retratar o homem assim, ó. Aí você vai no Museu de Arte Moderna e você vai falar assim, o que é esse quadro? Né? Não é muito fácil encontrar um quadro parecido com esse, só precisa ser colorido. Aí você chega num lugar e fala assim, o que representa esse quadro? Aí uma pessoa fala assim, isso representa o mundo atual. O outro diz, isso é o homem. O outro diz, isso é uma floresta. Porque, na verdade, não existe significado. Cada um faz o seu. E é esse o ponto que nós estamos. O homem deixou de procurar significado em Deus, está procurando significado em si mesmo, e aí nós entramos naquilo que o Francis Schaeffer chamou de a linha do desespero. Qual é a linha do desespero? É a linha em que as coisas deixaram de ter sentido em Deus e nós procuramos sentido só na criação. E nós vamos ver hoje que isso é um processo de idolatria. Então eu quero caminhar com vocês nesse sentido, tá bom? Na aula passada, nós vimos como este processo, como a Bíblia ataca este processo, né, falando de idolatria. Porque o que acontece? Quando o homem procura sentido na criação, ele na verdade está procurando ídolos para substituir Deus, não é isso? Toda substituição de Deus é uma idolatria. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver como é que a Bíblia trabalha. E você vai ver, nós estudamos a semana passada o período de Josué. Josué identificou os ídolos da sua época e apresentou Deus no lugar daqueles ídolos. No período dos reis, havia os ídolos políticos da época. E aí você vai ver o texto bíblico dizendo, só Deus é rei. Você vai ver no tempo de Jesus o ídolo da autojustiça dos fariseus.
e a Bíblia e os apóstolos apresentando que a nossa justiça é Cristo. Então, o que é muito importante? É a gente aprender a identificar os ídolos que controlam o coração e ver como é que Deus substitui esses ídolos. Quem é novo, viu tudo em uns 15 minutinhos só de matéria, tem muita coisa para explorar, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Aliás, todos os irmãos, tá? Vamos cantar o hino 21. E a minha pergunta para você é, o que este hino tem a ver com a matéria que a gente está estudando? Vai tocar o hino lá pelo computador, e eu quero convidar você a ficar em pé assim que o computador começar a tocar. E depois pense, o que esse hino tem a ver com o que estamos estudando? Pode aumentar o som. Pode aumentar mais. Deus de Abraão, louvai o vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, no grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvar, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guião, tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Senhor, permita-nos, Senhor, um coração pronto para aprender e para descobrir que Tu és tudo o que precisamos. Dá-nos a humildade que precisamos ter para reconhecer nossos ídolos e sabermos que eles precisam morrer, eles precisam ser retirados, para que só o Senhor dê sentido, só o Senhor dê significado à nossa vida. Ajuda-nos a refletir sobre estas coisas com simplicidade, permita-nos clareza no pensamento, desperta-nos para estas coisas, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Podem assentar. Vamos combinar uma coisa? Deixa eu apresentar para vocês a Esther. A Esther é namorada do Samuel, né? E eu estou contente em recebê-la aqui, viu, Esther?
Deus abençoe muito a sua vida. Também apresentar o Wagner, que é a primeira vez que vem, né? Wagner, seja bem-vindo. Wagner era de alguma igreja, Wagner? Era da Igreja Cristã da Família. Eu não conheço Cristã da Família. Mas seja bem-vindo também. E ele falou que quer ficar aqui, que escolheu a nossa igreja. Ótimo, estou muito contente, tá bom? O Fred vocês já conheciam, o Fred já veio outras vezes. E também o André, que já veio outras vezes. E o meu irmão, que de vez em quando vem, que ele mora muito longe, né? E hoje está aqui. Vocês que estão novos, fiquem à vontade para perguntar, é a hora, tá? E o pastor é um pouco confuso, então vocês não tenham vergonha, pastor, não entendi, pode dizer. O pessoal aqui diz, alguns deles são caridosos, fazem de conta que entendem tudo que eu digo, mas outros não, outros perguntam mesmo, tá bom? O que esse hino que nós cantamos tem a ver com o que nós estamos falando? Vocês conseguem encontrar alguma ligação, mínima que seja? Ele diz que o mundo desprezou, né? O mundo desprezou, muito bem. Muito bem. Veja só, isso é muito importante. O nosso ponto é que nós estamos falando de Deus como o único que pode alimentar a nossa sede de eternidade, ou seja, o verdadeiro significado da nossa vida. Todo ser humano busca isto, eternidade e infinitude. Mas por quê? Porque Deus colocou isso no coração do homem, isso é estrutural. Você tenta encontrar sentido em coisa maior que você. Só que o homem trocou tudo isso pelo que é temporal. Eu estou dizendo aqui as coisas da criação, porque os textos bíblicos dizem que em lugar de adorar a Deus, adoraram a criatura. Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. Ele trocou a eternidade verdadeira, a eternidade real de Deus e o infinito de Deus e tentou encontrar estes elementos que estão aqui, a sede da eternidade do infinito, tentou completar isso no que é temporal e no que é finito. Então tá lá, o hino está dizendo assim, veja só, o poeta que faz a letra do hino, talvez ele nem esteja preocupado filosoficamente com essas categorias. Mas ele vai e compõe um hino em que ele faz uma crítica que trocaram Deus por outras coisas. Ele reflete o ensino bíblico, mas ao mesmo tempo ele está vendo isso acontecer. Foi isso que aconteceu com o homem. O homem rejeitou a eternidade de Deus, ou como o próprio Nietzsche afirmou, faz Deus morrer, e tenta encontrar então ele precisa de encontrar o significado da vida. Ele precisa se completar. Então ele vai se completar no naturalismo. Só que o naturalismo é sempre temporal e finito. Por isso os deuses que não Deus morrem. Por isso há sempre uma substituição de filosofias. Dá para entender isso aí, gente? Vai lá, pode falar, Elton. Peraí, Elton, peraí. Aqui vai tudo para a internet. Eu também vi assim, um relacionamento com o próprio título do hino, né? O Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão, vai lá, o que você viu? É o Deus que escolheu Abraão, né? Prometeu fazer dele uma grande nação. Certo. E nós, né? Abraão, nosso pai da fé. Então nós somos nessa família que ele falou que nem não ia poder contar, que era maior do que as areias do mar e tal, né? Então, o Deus de Abraão, que é o único e verdadeiro Deus, né? Que nós devemos adorar. O poeta, ele aponta para o Deus de Abraão, o Deus que chamou Abraão. Lembra que eu disse que a ideia de significado tem que ser em Deus a eternidade, o sentido, o desejo de infinitude, lá de Eclesiastes 3:11. Quem não conhece esse versículo, você pode decorar esse versículo. Eclesiastes 3:11. Deus colocou no coração do homem a eternidade. E isso é uma estrutura da qual você não foge.
E Abraão tinha essa estrutura no coração, tinha. Ele vivia na região dos deuses de Terá, os pais dele, os deuses, lembra que eu falei, chamei de os deuses psíquicos dos sumérios. Quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou alimentar você e a sua sede de eternidade. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. E olha como é que Deus diz para Abraão, farei de ti uma grande nação. A expansão do coração de Abraão tinha a ver com a grande nação? Sim, mas uma grande nação que haveria de ser dada por Deus. Então, irmãos, você identificou bem, o autor, ele aponta para o Deus que provê esse senso de eternidade, e é o mesmo Deus de Abraão. Lá no Novo Testamento, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E cita o caso de Abraão, que ele conseguiu, vivendo a vida temporal, perceber a eternidade de Deus. Aí diz assim que ele buscava uma cidade, não uma cidade construída por homens, mas uma cidade eterna, cujo arquiteto era Deus. E esse é o valor que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta para Deus como preenchedor dessa nossa necessidade. Tá bom? Gente, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai trabalhar, obrigado por perceber, depois vocês continuem olhando para esses hinos, ou o hino 26, Grandioso És Tu, e tentando fazer essa ligação, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos tentar fazer aquilo que Josué fez, que os profetas no período dos reis fizeram, e que os apóstolos fizeram no período dos fariseus. Nós vamos trabalhar com a mesma ideia, identificar ídolos e quebrá-los. Então a irmã outro dia lá falou, logo acho que na primeira aula, pastor, o senhor vai falar do período iconoclasta. Foi você, Neide, que me falou? Eu não sei o que é que você queria dizer com esse período iconoclasta. Não foi período. Não? Fala de novo, como? Ele é iconoclasta. Então eu vou usar a mesma ideia que você está usando. Nós já tivemos o período iconoclasta na história da igreja, que foi aquele período em que a igreja lutou contra os povos pagãos e fez uma substituição de deuses. Estudando um pouquinho a história do Brasil, sabe como é que é chamado o período período da Semana de Arte Moderna no Brasil? Sabe como é que ela é conhecida? Ela é conhecida como período iconoclasta brasileiro. Iconoclastia é uma luta de deuses. São deuses vencendo outros deuses. Ídolos vencendo ídolos. Ixi, pastor, que complicação. Eu tenho que explicar isso de um jeito que você entenda. Toda vez que você substitui Deus e procura segurança, confiança, todas as vezes que você tenta alimentar a sua sede de eternidade, de sentido e significado, em alguma coisa que não é Deus, você está criando para você mesmo um ídolo, um Deus. Pode ser o trabalho, pode ser o prazer, pode ser o consumo. Tem gente que vive para depois consumir, gastar o que ganhou. Tem gente que vive para o prazer, tem gente que vive para o trabalho. Pode ser o amor, pode ser a outra pessoa. Eu não consigo viver sem ela. Acho que Samuel está falando isso para a Esther de vez em quando, assim, Chico, fala assim, eu não consigo viver sem você. Você que dá sentido à minha vida. Tem que tomar muito cuidado, viu Samuel? Viu, Esther? Se ele disser isso, você repreende ele. Fala assim, de jeito nenhum, você tem que encontrar sentido em Deus. Tá? Eu tenho que fazer parte da sua vida a partir de Deus. Então, que agora é a fase de dizer isso, hein? Só que assim, toda vez que eu encontro paz, segurança, toda vez que o que me tranquiliza é algo que nada tem a ver com Deus, ou que põe Deus no segundo plano na minha existência, eu estou criando para mim um ídolo. O que esse ídolo alimenta? Esse ídolo alimenta a minha
a minha necessidade de eternidade. Ela alimenta o meu ego. Então eu identifico o que eu preciso e aí eu descubro, talvez eu precise me completar nisso, eu preciso ser importante, eu preciso ser famoso. E eu vou fazer de tudo para ser famoso. Vocês acreditam que há pessoas que se tornam criminosas só porque elas querem ser famosas? Vocês acreditam nisso? Elas querem ser reconhecidas por algum fato da sua vida. Às vezes é sede de eternidade, de eternizarem o próprio nome. Você quer ver um exemplo bíblico interessante? Abra em Gênesis, capítulo de número 11. O que aconteceu em Gênesis 11? Antes de abrir. Essa é uma passagem importante. O quê? Não, Caim e Abel, Gênesis 4. Oi? Torre de Babel. Gente, alguns eventos importantes na Bíblia. Criação, super importante. Capítulo 3 de Gênesis. Dilúvio, capítulo 6, super importante. Capítulo 11 de Gênesis, Babel, super importante. Capítulo 12 de Gênesis, super importante, chamada de Abraão. Esses são eventos muito importantes, tá? Vai lá, capítulo 11 de Gênesis, alguém lê para mim aí o verso de número 1 a 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, passamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles tinham sede de eternidade? Como é que você percebe isso no texto? Veja só, eles se reúnem, eles se organizam e eles dizem: tornemos célebre o nosso nome. Fizeram uma construção grandiosa. Veja que toda a construção cultural deles está em torno de um desejo de se tornarem infinitos. Aí eles constroem uma torre, a Torre de Babel. O texto descreve a torre dizendo assim, que o propósito deles era tocar o céu. Tocar o céu. E eles não fazem isso de uma maneira telreferenciada. Eles não fazem assim: vamos construir uma torre, para que essa torre seja um símbolo da grandeza do próprio Deus a quem nós servimos, que nos dá capacidade de construção. Eles poderiam ter feito isso, não poderiam? Mas eles não constroem a torre com uma visão telreferenciada. O coração deles tenta alimentar a si próprio através desta obra de engenharia grandiosa. O que Deus faz? Deus destrói o ídolo deles. Deus mostra a limitação do ídolo deles. Babel era um ídolo. A Torre de Babel era só a externalização de um ídolo que já estava no coração, a sede do poder, da grandeza de Nimrod e daqueles homens, de toda uma sociedade, na verdade. Veja, havia ali um ídolo social, toda uma sociedade trabalhando em prol de tornar grande o seu próprio nome. Nós tivemos várias sociedades que fizeram isso. E Deus vem e destrói aquele ídolo. E Deus não só destrói o símbolo daquele ídolo, que era a Torre de Babel. Porque para tornar célebre o nome, eles só construíram a torre como uma demonstração. Mas no fundo o que eles queriam era a massa social. Não vamos sair daqui de jeito nenhum. Seremos a maior ou a única nação de sobre a terra. O que Deus faz? Destrói o símbolo, a torre. E o que mais?
separa a sociedade. É muito interessante que isso aqui vem ocorrendo na Bíblia o tempo todo. Os homens constroem ídolos e a Bíblia vem mostrando como Deus os destrói. Então, vou voltar lá Deus é iconoclasta, nesse sentido. Eu estava citando C.S. Lewis. Você está citando C.S. Lewis? Você não fala nada. Pode... Muito bem. C.S. Lewis é um dos pensadores cristãos que entenderam muito bem esse movimento do coração humano. C.S. Lewis toma muita coisa emprestada de Calvino, exatamente porque Calvino tinha essa ideia muito clara, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Devemos nos apegar a Deus para que não sejamos assim. Né? Bom, Então, pastor, nesse caso aqui, de fato, porque ele mesmo destruiu. ele mesmo destruiu. E veja, e ele não só destruiu o símbolo daquela idolatria, ou a própria imagem daquela idolatria. Ele mostrou a limitação. Quando ele separa os homens, ele fala, quem vocês pensam que são? Nós sempre estamos encontrando as limitações dos nossos ídolos. Porque eles buscavam segurança em algo temporal, finito. Não dá para isso alimentar a sede de infinito que nós temos. Pode falar, senhor Adão. Quando a pessoa explica para a gente que recebeu uma bênção e uma cura através de uma santa, se realmente recebeu, você não acha que isso aí foi o diabo que aproveitou para perder essa parte para ele? Como que você pode explicar isso aí? Ou é mentira? Não, veja só. Tem muita gente que fala por aí. Vamos lá. Pode ser tudo. Pode ser mentira, que não recebeu nada. Pode ser, a Bíblia fala sobre poderes malignos de cura, pode ser. E pode ser uma cura vinda de Deus, mas que a pessoa atribui a outro Deus. Pode ser que algo que Deus faz pela pessoa, porque Deus é misericordioso, Ele não cura só crentes. Lembra dos leprosos? Ele não curou só o leproso crente, curou todos eles. Eu não sei o que os outros fizeram, a quem eles atribuíram aquela cura. Um deles atribuiu a Cristo e voltou para agradecer, os outros não. Então, mas foi uma cura feita por Deus. Então pode ser mentira, pode ser uma cura por um poder demoníaco, e pode ser uma cura de Deus que a pessoa está atribuindo a outro ser. Pode ser tudo. Tá? Quando eu falo em idolatria aqui, eu quero ir além da idolatria de você ter uma imagem de um santo, gente. Eu quero que vocês entendam a idolatria como algo muito maior, muito mais profundo. A idolatria é tudo aquilo que no nosso coração vem substituir a nossa sede de eternidade, que é a sede por Deus, e tentar alimentar com segurança e confiança em qualquer coisa passageira. E não precisa ter um santo feito de gesso, de madeira, não. Aliás, nos nossos dias, essa não é a cara dos nossos ídolos. A cara dos nossos ídolos é bem diferente. Fred, vai perguntar, Fred? Não? Deixa eu fazer um exercício com vocês. Nós precisamos aprender a identificar esses ídolos. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas é preciso identificar. Eu vou tentar fazer aqui um esquema. Isso aqui é o coração do homem, a mente do homem. Eu vou tentar fazer um esquema aqui, em que eu divido o coração do homem em 3 partes. Sendo que essa parte aqui eu divido em 2. Aqui o coração mais superficial, já fiz isso aqui. Um coração mais interiorizado, e aqui o coração que eu gosto de chamar de coração profundo. Dentro do coração profundo nós temos 2 partes. Uma que eu chamo de estrutura criacional. O que é isso? Estrutura criacional são elementos que Deus põe dentro de nós
que nós não conseguimos tirar. Nós podemos virar ateus, nós podemos ser agnósticos, podemos ser inimigos de Deus, mas nós não conseguimos tirar de nós os elementos criacionais. Estes elementos são as coisas que onde mais estão entranhadas as figuras da imagem e semelhança. Para mim, essa sede de eternidade e infinitude está num coração profundo que homem nenhum consegue apagar. São estruturas que estão presentes em todos os homens. Eu gosto de embasar essa afirmação em Romanos capítulo 2. Gente, se tiver confuso, pergunta, hein? Não vai para casa depois perguntar para o R.R. Soares, lá pergunte ao pastor do R.R. Soares, tá? Romanos capítulo de número 2. Eu não devo falar o nome das pessoas em público assim, né? Tá bom, eu retiro. Mas já falei mesmo. Capítulo 2, verso de número 14. Romanos 2, 14 e 15. Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os... Vamos lá. E os pensamentos. Então tá bem. Veja só. Gentios que não conhecem a lei, às vezes procedem de acordo com a lei, mesmo sem saber que a lei existe. E Paulo vem e diz assim, quando eles fazem isso, eles agem de acordo com a norma da lei que está gravada no seu coração. Existem elementos estruturais da criação que nós não conseguimos apagar. Eu vou dar um outro exemplo, além da sede de eternidade. O senso de família, sabiam disso? A ideia de família é algo tão enraizado no coração humano que a sociedade humana, os estudos antropológicos mais diversos, mostram que em toda a sociedade humana existe algum nível de conceito de família, mais ou menos distorcido, mas sempre presente uma raiz conceitual da ideia de família. Quando eu vejo hoje as nossas lutas aí pelo que é família, né? E alguém fala assim, por que, por exemplo, no caso do casamento igualitário, que é a luta LGBT, por poder ter a sua família, por que é tão importante a ideia de reconhecimento de que a união igualitária de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, por que é tão importante para este grupo que ela seja reconhecida como família? A minha tese é de que eles precisam satisfazer esse elemento estrutural. Só dizer que é um contrato foge, não dá tanto significado. Eu não quero entrar no mérito tão grande disso, mas só para usar como exemplo algumas coisas que estão enraizadas dentro de nós. Há questões que nós não conseguimos apagar, elas sempre voltam, elas sempre estão presentes, a gente tenta apagá-las, mas elas retornam. A ideia da existência de um Deus, a ideia de que eu preciso de algo maior do que eu para poder ter sentido a minha vida. Isso é a ideia de um Deus. Ele pode não ser um Deus transcendente, que nem era o Deus cristão, ou o Deus dos antigos gregos, sempre, né? Fora do mundo natural. Mas tem que ser algo maior. Tem que ser uma ideia de missão, de sacerdócio. Engraçado, né? Eu estava ouvindo uma palestra sobre Jacques Derrida. Jacques Derrida foi um filósofo francês
E ele é talvez o pai do atual pensamento chamado relativista. E o Jacques Derrida, ele discute o que deve fazer a universidade. Qual é o papel da universidade? Então ele vai dizer o seguinte, que a universidade, ela tem que estar livre para pensar a vida, sem a religião e sem a política, em resumo. Né? E o Jacques Derrida diz que esta é a vocação profética da universidade. Ele diz que não quer a religião, mas ele diz que então essa é a vocação profética, e ele usa uma linguagem religiosa para dizer o que é o papel da universidade. E eu achei muito estranho, porque assim, Jacques Derrida não deveria usar essa categoria de forma alguma. E ele chama então o papel da universidade de vocação. E ele diz que é uma vocação maior que a própria universidade. O que ele está fazendo? Ele está dando significado e sentido com categorias de eternidade, só que ele está fazendo isso dentro do papel da racionalidade, que é temporal e finita. Mas ele precisa dar uma ideia de significado e sentido eterno. É difícil para o homem fugir de Deus. É muito difícil para o homem fugir de Deus. Por isso que você pode ter períodos de maior efervescência ateística, e eles são quase sempre seguidos por um período de grande efervescência mística. Nós vivemos o período do racionalismo. O período do racionalismo foi substituído por um período do subjetivismo. Olha só, o que é o subjetivismo? Racionalismo tudo é razão. Vem o Freud e diz, não, o homem tem coisas que ele decide e que não são racionais. Tem o superego, o id, coisas que ele não controla. E aí o homem vai para o subjetivo, porque o subjetivo é mais parecido com o eterno. É muito interessante esses ciclos. Então, essa estrutura criacional, nós não conseguimos fugir. E dentro do coração profundo, existe uma estrutura de mudança que eu vou chamar de região da alma. Alma e coração profundo. O que é isso? São os elementos que movem o homem. Estes elementos aqui são os elementos que movem o homem. São os elementos que realmente transformam o homem. Não, isso aqui eu não posso mudar, não posso tirar. Isso aqui já é transitável. É aqui onde nós colocamos os nossos ídolos. É aqui que está o nosso amor. As coisas que nós amamos profundamente. Há vários níveis de amor? Então aqui o bem superficial. É aquilo que é o mais transitório. Eu gosto de usar assim. É o último livro que você leu e que você gostou. Ou a última novela que você assistiu. Como é que é o nome da novela que está passando agora, gente? Das 8? Vocês não assistem. Velho Chico? Velho Chico é sobre o quê? Sobre quem? Sobre um Francisco que ficou velho? Velho Chico é sobre o rio? Rio de São Francisco? Vocês não assistem novela, eu já percebi que vocês não assistem, tudo bem. Ou se assistem e falam assim, não é hora de eu me delatar. Bom, a última novela, o último livro que você leu, aí você ficou impactado por aquele conhecimento. E aquilo agora está povoando os seus pensamentos. E quase tudo que você fala tem a ver um pouco com aquilo que você leu, a palestra que você ouviu, o professor que deu a última aula de história na escola. E isso é um conhecimento que está dentro da sua mente. Ele tem um potencial de trabalhar mudanças em você e fazer você agir, mas ele é transitório, ele pode ser substituído facilmente. Existem valores mais perenes, mas mesmo assim
nesse coração interior, são valores mais perenes, mas que eles podem mudar. Eu sempre uso aqui o exemplo da ideia de patriotismo. Você mora aqui no Brasil, você é um patriota, mas aí você muda para um outro país, você vai morar lá no Texas, por exemplo, e de repente você pode começar a gostar de outro país. E aí são valores que são incutidos. Veja, aqueles valores do seu país de origem estão guardados aqui, mas eles não são tão dominantes a partir de determinado tempo. A partir de determinado tempo pode até acontecer de você trocar, de você ser mais estrangeiro do que o brasileiro que você era. São valores arraigados, mas são valores que podem mudar. Estes daqui mudam, mas eles já são mais profundos. Então, por exemplo, tem a ver com os elementos mais estruturais. Mas eles são elementos estruturais, mas menos, por exemplo, família, né? Família é um elemento estrutural, você precisa desse senso. Mas de repente você pode considerar, você foi morar na casa de alguém e você começa a ter um senso de família com uma família que não é a sua. Que você ama profundamente como família, mas que há uma substituição de valores, de intenções. Bom, onde que eu quero trabalhar? Eu quero mostrar que é possível mudar os ídolos do coração. Só que para mudar esses ídolos do coração, nós precisamos, porque esses ídolos, gente, os ídolos do coração, eles formam no coração da pessoa um bloco compacto. Um bloco de pedra. Eles se estabelecem de um jeito que você fala assim, nossa, que difícil. Você já viu que às vezes é difícil chegar para uma pessoa e convencê-la da verdade do Evangelho? Você chega e fala tudo, você sabe todos os versículos de cor, você apresenta a história, está lógica para você, mas para a pessoa não entra. E às vezes você encontra um cidadão hipermaterialista e você não consegue convencê-lo de que, na verdade, existem outros elementos maiores e mais elevados na vida. Ele é super materialista. Ele não consegue escapar daquelas categorias. São ídolos que vão se formando como um bloco de pedra. Eu acredito que é destes ídolos que o texto de Mateus capítulo 7, verso 23 e 24 está falando. Quando Jesus diz que as pessoas constroem seguranças falsas. Mateus 7, 24 e 25, né? Na verdade é 24 até o 27. Olha só, o 26 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quando você olha, a tendência nossa de olhar esse texto, está vendo a fragilidade dos projetos humanos? Mas uma coisa você tem que entender: o homem edificou a casa. Ela estava edificada. Na cabeça desse insensato construtor, a casa está segura, ela está bem edificada. E ela não caiu até que vieram os rios. Veja, o que Jesus está dizendo? Que ele construiu a sua segurança e a sua confiança não em Deus, em algum ídolo. Edificou a sua casa sobre a areia. E ele está seguro até que venham os rios. É preciso desestabilizar os ídolos do coração da pessoa. Então aqui, ponto 1. Você quer apresentar a verdade do Evangelho para este nosso período, para esse nosso tempo? Você precisa identificar quais são os ídolos que estão dando segurança às pessoas. O que é que está fazendo as pessoas, entre aspas, sentirem-se em paz? O que é que está completando-as? O que lhe está oferecendo esse senso de segurança que está no lugar de Deus no coração delas? Meu texto aqui, eu faço algumas perguntas.
Primeira coisa, antes de falar das perguntas, por isso, evangelização, né, é uma coisa que a gente precisa fazer com quem, principalmente com quem a gente conhece muito bem. Por isso que o melhor sistema de evangelização é evangelizar pessoas com as quais você tem proximidade. Não é por uma questão romântica, de que a proximidade cria vínculo. Não, é que a proximidade cria conhecimento. Você entende a pessoa. Oi? Samuel. Ah, o Samuel de Santa Catarina. O ídolo pode ser caracterizado pela ansiedade em esperar em Deus e querer dar um jeito para se garantir? Sim. Samuel é uma pessoa com uma confusão. Se ela espera em Deus, por que ela tem que dar um jeito? É porque o Deus no qual ela espera, veja, não é o Deus vivo e verdadeiro que pede para a gente descansar nele. No fundo, ela tem um ídolo que talvez seja o pragmatismo. Eu não sei, depende de caso a caso, mas assim... e o nosso coração tem as ambiguidades. Tem uma hora que a gente luta, né? Vamos pensar no crente. A gente luta entre confiar em Deus e confiar nos ídolos que nós criamos. Então eu acredito que sim, Samuel, pode ser caracterizado pela luta. E Samuel, fica aqui a palavra. Acabei de cumprimentar sua mãe aqui na rua, tá bom? Ela falou que você deu a dica para ela assistir o culto pela internet. Abraço, Samuca. Voltando aqui, é preciso desestabilizar esses ídolos. E você precisa conhecer. Talvez aquele seu amigo, que você tenta se aproximar com o evangelho dele, e ele está meio refratário, porque ele fala assim, não quero conversar disto. Você precisa, conhecendo, saber que ele está sendo controlado, o senso dele de segurança, de confiança, está sendo controlado por um ídolo. Algo em que ele pôs a segurança e a confiança dele, que está substituindo Deus. Sempre entenda isso. Ele deixou o plano da eternidade para encontrar a eternidade no temporal. E ele está vivendo disso. E ele está satisfeito. Saiba que ele está satisfeito. Até que o ídolo dele seja abalado. Por isso, aí você fala assim, mas como é que esse ídolo vai ser abalado? Porque às vezes ele é bem forte, né? Primeiro, creia, saiba de uma coisa, todos os ídolos são temporais. Eles são abaláveis. Você pode ir lá e desestruturá-los, ou eles, pelo tempo, se desestruturam. Já vou dar um exemplo disso. Mas você também pode falar com uma pessoa que você não conhece, né? Pode ser que você tenha que encontre uma pessoa que você não conhece. E então, uma das coisas que você pode fazer é trabalhar com a ideia dos ídolos gerais do nosso tempo, né? Você sabe que o nosso tempo é um tempo de materialismo, é um tempo de hedonismo, as pessoas vivem pelo prazer, e é muito comum que as pessoas se apeguem a ídolos que tenham essa face, essa cara. Então esses são pontos de partida que às vezes ajuda bastante. Uma pessoa que você não conhece, você pode ir para perguntas diagnósticas, já na mesma direção. Eu dou um exemplo de perguntas diagnósticas. Se eu não conheço a pessoa, eu tenho que manter o contato, eu começo a falar de coisas atuais que diz referente a ela e a mim também. Sim, mas vamos lá. Uma pessoa você pode manter contato, mas pode ser um contato que você nunca mais vai ter. Mas você sentiu o desejo de comunicar o evangelho. Tá bom. A pessoa está ali do lado de você numa viagem de 3 horas para algum lugar. Você só vai ter aquele tempo. Você acha que ela deu uma brecha para falar do evangelho. E ela talvez, você não a conhece, talvez você vá por esse caminho, tentar perguntas diagnósticas. Então, por exemplo, às vezes você vê uma face preocupada, você pergunta para a pessoa, o que te preocupa? A pessoa pode dizer várias coisas, que eu estou com um filho doente. E por que isso te preocupa?
Isso me preocupa porque eu estou gastando bastante dinheiro, já fui em vários médicos e eles não encontram um diagnóstico. Veja, uma pessoa que... Aqui eu estou chutando, gente, eu não vou construir histórias perfeitas aqui desses exemplos, tá? Então não esperem isso. Então não fiquem aí procurando as falhas do exemplo. Fiquem atentos mais para o centro da coisa. Aí você fala assim, mas você está preocupado por quê? Porque se ela não for tratada, pode ser que ela venha a morrer. E por que a morte do seu filho te preocupa, por exemplo? Veja, é muito comum que você encontre pessoas que colocaram toda a confiança em todos os recursos da medicina por uma questão simples. Ela entende que o mundo é natural, naturalista. Eu fui visitar a Michele essa semana. Vocês sabem que a Michele está muito doente e ela está tratando com um médico que é talvez um dos maiores especialistas do assunto. Ela colocou um chip para controlar a doença dela. E assim, o médico que fez isso, diz que já fez isso num grupo de pessoas, de pacientes. Não é uma cirurgia comum, ela é muito cara, não é uma cirurgia comum, é um chip que controla os movimentos da pessoa, gente, negócio impressionante. Ela tem aqui uma peça, um equipamento, que o médico vem, coloca o equipamento dele aqui e aquele regula, mexe a perna, mexe os braços, para poder estabilizar os movimentos, porque ela tem Parkinson. Eu não sei quantos pacientes ele teve, mas das dezenas de pacientes que ele teve, só ela que não conseguiu reagir positivamente, só ela. Eu estava conversando com ela, falei assim, olha, vi lá senhorinhas com 80 anos que tem um chip que está agindo perfeitamente, só vamos fazer uma regulagem. Sim, ela não é o caso dela, ser um materialista. Mas uma pessoa materialista, que vê a cirurgia deu certo para 99% dos casos, e ela é a única pessoa daquela centena que não deu certo, ela está com um abalo, o ídolo materialista dela pode sofrer um abalo. Então assim, perguntas diagnósticas. Eu vou sugerir uma outra pergunta diagnóstica. Em lugar de ir para o que preocupa, vai no contrário. Você conheceu a pessoa e você quer falar assim, vem cá, quais são as coisas que te dão satisfação? Em que a pessoa repousa o coração dela para se sentir completa, alegre, feliz? Quando é que você não está triste? Quando eu vou, sei lá, eu vou ali para tal lugar e lá eu compro um pacotinho de heroína. Não, heroína não, né? É muito pesado, né, gente? De cocaína. Quando eu estou usando a minha droga. Talvez essa pessoa está claramente desestabilizada, está precisando de um ídolo extremamente passageiro, né? Mas vamos pensar num outro, um outro caso. Quando eu estou viajando, puxa, eu sou feliz quando eu viajo, quando eu vou para outro país, quando eu vou para Veneza, quando eu viajo para Veneza, para as Ilhas Canárias, quando eu atravesso o Oceano Atlântico de navio. Não é o caso do Zé, tá? Zé Ribeiro não. Zé Ribeiro não é assim tão hedonista. Mas tem gente que é, gente. Tem gente que fala assim que a vida tem sentido se você viaja muito para conhecer o mundo. Sabe que alguns alpinistas, vocês já viram testemunho de alpinista, né? Testemunho de alpinista é muito interessante. Que o alpinista, gente, que chega no alto de um monte, fala um bem alto aí. Everest. Ficou a... Não, a Arca é no Ararat. Everest. Alpinista já chegou no pico do Monte Everest? Já? Então você imagina, o testemunho de alpinista é sempre assim, né? Quando eu estou lá, eu sinto uma paz. E sente, gente? E sente de verdade? Sente. Por quê? O senso de infinitude é um negócio que mexe com a gente. Não precisa ser no Everest, não, gente. Você subir num lugar alto que você tem uma visão da paisagem, você fala assim, nossa, eu gosto de vir aqui. Tem gente que só compra apartamento no último andar.
E quando constrói um prédio na frente do prédio dele, que é mais alto que o dele, que fecha a visão dele, ele, não consigo ficar aqui não. Tem gente assim. Então assim, e testemunho de alpinista sempre assim, eu sinto uma paz, eu estou tão completo. E tem alpinista que sabe que é perigoso, que não deve subir, mas vai enfrentar tudo para subir, porque ele precisa daquilo. Daquela adrenalina, do senso de super-homem, de ser grande, né? Então, veja a fala do super-homem, né? Como é que é a fala do super-homem? A fala mais conhecida do super-homem. Não lembram? Para o alto e avante. E não é à toa que ele é o Superman. Né? Ele tem o senso de infinitude, ele completa isso. Bom, mas esse ídolo pode ser quebrado, porque o alpinista pode quebrar o braço e não conseguir escalar. Ou ele pode ter algum tipo de limitação que o impeça de escalar. E vai chegar uma hora que ele precisa de um outro ídolo. Nessa hora, ele desestabiliza aquele ídolo mostra sua finitude, sua temporalidade. É a hora, e assim você identificando esses ídolos, você tem que trabalhar por expor a finitude e a temporalidade dos ídolos. Estão entendendo isso, gente? Tudo bem, meninos? André? Então, o que é importante? Você ter consciência de que todo o coração, quando ele não é controlado por Deus e sente o seu senso de eternidade completa em Deus, ele vai buscar isso em algum ídolo. E se você quer apresentar o Evangelho para o nosso tempo, você precisa identificar o ídolo do nosso tempo. Pode falar. Eu tive algumas experiências aí de... Fabinho, pede para ele um pouquinho mais de água lá para mim. Algumas experiências de evangelismo, assim. E o que eu mais percebi é que talvez um dos ídolos da pessoa seja se sentir já uma pessoa boa, justa, né? E que não precisa do ídolo que ela enxerga em nós, que seria essa devoção e esse amor ao cristianismo, né? Então, ela considera a gente mais, assim, idólatra do que ela mesma. Não sei exatamente, cada caso é um caso, mas vou sugerir uma possibilidade. Pode ser que o ídolo dessa pessoa seja o preenchimento moral. De que ela entende que uma vida moral me dá significado. Eu preciso ser um homem bom. E quando eu morrer, as pessoas vão lembrar de mim que eu fui bom. Eu preciso fazer o bem, porque o que importa é deixar um legado do bem. Então ela tenta se eternizar no bem moral que ela fez. Então, olha, eu ensino para os meus filhos o que é bom. O meu exemplo é tudo que eu tenho para deixar para os meus filhos. Essa é uma fala muito parecida com esse sistema aí. Então, o que eu vou deixar para os meus filhos é o meu bom exemplo. E esse pode ser um ídolo. Que eu busco o senso de eternidade Gente, eu virei para o lado de cá e o lado de cá não vê nada. Eu falei assim, o que está acontecendo? Obrigado. Então, veja, o senso de eternidade, eu tento completar no filho, porque eu sei que ele vai viver depois de mim. Então, eu preciso deixar algo. Vou deixar o meu exemplo. Só que esse é um ídolo que é frágil. Principalmente quando você, por exemplo, um pai que não consegue deixar para o filho, não consegue ver o filho completando o legado dele, por exemplo. Eu fiz de tudo para deixar para o meu filho e meu filho não tem nada a ver comigo. Ou quando esse pai hipermoral comete algo imoral e ele percebe a finitude do que ele é. Ele não consegue ser sempre 100% moral. Das duas uma, ou ele vai disfarçar, ou ele vai ter uma moralidade falsa, e quando ele tem uma moralidade falsa, ele sofre internamente, o ídolo está abalado internamente, porque ele sabe que não é tão bom, né?
É um ídolo, eu acredito. É bem possível. Desestabilizar o ídolo é mostrar a sua fragilidade, sua temporalidade, a impossibilidade deste ídolo de dar o que a pessoa precisa, eternidade, significado de eternidade, porque todos os ídolos morrem. Os ídolos são muito passageiros. Deixa eu ver um texto aqui. Abra aí no Salmo 73. Gente, eu queria ver com vocês, mas não vai dar tempo. Eu já estou vendo que não vai dar tempo. Mas eu vou contar por alto a história, que é uma história conhecida. Eu queria ver como é que Elias, lembra o profeta Elias? O profeta Elias e os profetas de Baal, aquela luta lá, como que Elias quebrou os Baalins, a segurança que eles tinham em Baal. Mas no Salmo 73, um salmo de Asaf, ou Asaf, eu falo Asaf, eu vou explicar, é só um tecnicismo aqui, é que não tem no hebraico o som de Z. O mais perto que tem no hebraico de Z é C. Então, aqui não é Asaf, é Asaf. Tá? Só para que a gente usa Zeboim, dificilmente tem esse som de Z. Difícil não tem o som de Z no hebraico. Asaf, então, tem um salmo, e o salmo de Asaf, ele está discutindo exatamente isso. Ele está dizendo assim, o que adianta a gente confiar em Deus? Tem gente que não confia e está melhor que a gente. Tá? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que desviassem meus passos. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é nédio, sadio, não compartilham as canseiras mortais, não são afligidos como os homens, e eles vão se enchendo de soberba. Está lá, sempre arrogantes, esses ímpios. Não confiam em Deus, confiam nas suas próprias bênçãos materiais, no seu poder material. E nós que confiamos em Deus estamos aqui sofrendo, gente. Essa é a temática do Salmo, essa é a discussão que ele propõe. Ele diz assim, nós confiamos no Deus verdadeiro e estamos pior com aquelas pessoas que não confiam em Deus. Os ídolos dele estão satisfazendo mais eles, até mesmo que talvez o nosso Deus esteja nos satisfazendo. Bom, eles inclusive discutem com Asaf, no verso de número 11, acaso há conhecimento no Altíssimo? Essa discussão, será que Deus existe mesmo? Será que Deus está aí mesmo? Bom, então, ele vem refletindo sobre isso, pensando sobre isso, e aí ele entra no templo. Verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Estava difícil, o meu coração estava abalado, a minha segurança em Deus. Aí ele entra no templo. Até que entrei no santuário e atinei com o fim deles. Aí quando ele entrou no santuário, lembra o templo de Jerusalém? Tudo no templo de Jerusalém apontava para a eternidade de Deus. Tudo. Não vai dar para a gente pegar elemento por elemento, mas tudo quando entrava era construído para criar o impacto da eternidade de Deus. Aí o Asaf, ele fala assim, é mesmo, Deus é eterno. Aí, olha a conclusão que ele chega. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertardes, desprezará a imagem deles. Que interessante. Ele usa até a palavra icônica, imagem deles. Ele fala assim, Deus, em algum momento, mostra a transitoriedade destes ídolos que passam. Então, eles construíram a casa sobre a areia, acham que estão firmes, mas logo, logo vai acontecer alguma coisa que desestabilizará o ídolo deles. Então, quando você desestabiliza, você quebra os ídolos. Aí é o movimento iconoclástico. Vai lá, Jonatas. Acho só interessante ver o coração do homem é tão obstinado. Eu estava pensando num exemplo, quando os magos de Faraó tentam fazer, eles vão fazendo os sinais de Moisés, e aí tem um ponto que eles não conseguem mais.
E aí eles reconhecem e falam, isso é dedo de Deus. Isso é dedo de Deus. E é interessante que isso não vira motivação, assim, pelo menos entender um pouco a cabeça deles, que criam nos deuses deles. E aí pensar, não, os deuses, os israelitas venceram os nossos deuses, blá blá blá. Mas isso não cria neles nenhum sentimento para eles irem pro arrependimento ou mudança de coração. Nem neles, nem no próprio faraó, que a Bíblia fala que na sequência que o faraó se endureceu depois disso e tudo mais. Acho que é só, assim, bom... Os ídolos foram desestabilizados. Alguns deles devem ter sido quebrados, derrubados. Eles foram substituídos por outros. Lembra que Jesus disse, quando um demônio sai de uma casa, o que ele faz? A casa fica limpa. O que ele faz? Ele vai atrás de outros para preencher o lugar. Né? Jesus está falando disso. Se Deus não ocupa esse espaço, ele será ocupado por outros ídolos. Eu não sei o que foi que Faraó fez. Faraó depois falou assim, vamos pela força. Aqueles autores, né, eu já comentei aqui quando a gente estudou aquele período lá da teocracia, que ali aquele movimento das pragas do Egito seriam os deuses do Egito sendo humilhados, né? O Nilo, os deuses naturais, depois por fim o próprio Faraó na morte do primogênito. Ali Deus está rompendo ídolos, desestabilizando aqueles ídolos. Os egípcios não se converteram, mas o povo de Deus, que já tinha vivido dentro daquela cultura, estavam vendo aqueles ídolos perecendo. Era substituição, era Deus tirando isso do coração dos israelitas. Tinha um propósito. Os egípcios devem ter posto outros deuses. O faraó reuniu o exército, então talvez o Deus que ele tenha colocado é o Deus da força. Não sei. Aí não vou especular demais. No caso de Faraó, o próprio Deus, né, ele até reconhecia em determinado momento, mas a Bíblia fala que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Né? Gente, está aqui no meu texto para a gente falar. Essa substituição de ídolos, para que o ídolo seja substituído pelo Deus verdadeiro, e este ídolo falso seja banido e só Deus venha para o coração da pessoa, para essa parte do coração profundo, no lugar dos ídolos, precisa haver um processo de regeneração, que é Deus, por meio do Espírito Santo, quebrar o ídolo e colocar um princípio que vai crescendo em nós, e a nossa confiança em Deus vai aumentando, à medida que a nossa confiança nos ídolos vai diminuindo. É a luta da carne contra o Espírito. Mas e aí? Então não tem jeito, os ímpios, o que a gente faz? A nossa luta é só pela regeneração? Eu acredito que não, aí vem o outro lado da moeda. Eu acredito que é trabalho dos cristãos romperem com essa falsa segurança, e mesmo que existam ídolos que estão substituindo o Deus vivo e verdadeiro no coração dos não crentes, então ainda existem ídolos, mas que estes ídolos não sejam, aí eu vou tentar definir, para que você não se escandalize, sejam menos apóstatas. Resolve o problema do homem em relação a Deus? Resolve? Não. Mas então, para que serve isso? Antes de ler o texto bíblico, o que vocês acham? Para que serve isso? Então eu vou transformar esses ídolos em ídolos menos apóstatas. Deixa eu ver se eu consigo um exemplo de ídolo menos apóstata. Nós vivemos numa sociedade materialista? Vivemos, né? O materialismo é uma apostasia? Sim. A pessoa pode ser hipermaterialista, dizer Deus não existe, só existe o material, então não quero saber de Deus e tudo dela é materialismo.
Teologia da prosperidade é materialismo? É. Mas é menos apóstata que materialismo ateísta? É um pouco menos, né, gente? Vamos e venhamos. É um materialismo, mas ainda tem um certo senso de temor. Não, não é não. Não é não. Não é não. Por exemplo, a sociedade que Hitler queria fundar era uma sociedade materialista? Baseada na força de quem? Do super-homem, né? Do homem ariano, não era? Eu não sei se eu consigo um exemplo bom para colocar do lado. Onde que eu quero chegar? É que você pode ter um materialismo, mas ele não ser tão explorador a ponto de você matar pessoas por causa da sua proposta materialista. Você pode ter um ídolo materialista menos apóstata a ponto de ser menos perverso, menos maléfico. Fala, Jonatas, me ajuda aí, Jonatas. Eu pensei um pouquinho mais simples, se você tem um ídolo focado só assim, no seu ego, naquilo que você quer, seus objetivos, sua carreira, sua vida, ou o seu ídolo é a sua família, você cuidar deles e tudo mais, em teoria, você ter como a sua família como seu ídolo tende a ser um pouco menos pior. Menos apóstata. Ele é apóstata porque a família está substituindo Deus, mas ele não é tão apóstata porque ele está privilegiando uma estrutura criacional. É uma resposta a uma estrutura criacional. É o que ele falou da honra não, como é que você falou? Da moral. Pode ser um ídolo menos apóstata desse senhor que valorizava a moral. E talvez ele até valorizasse elementos que a gente valorizaria normalmente, só que ele substitui Deus. Eu estou tentando chegar nesse ponto. Porque, na verdade, nós não estamos resolvendo o problema do homem. Não, você está certa na crítica que você fez, eu concordo com você, tá? É porque a teologia da prosperidade eu concordo. Escandaliza as pessoas. Não, eu concordo com você. Não consegue falar do evangelho, às vezes aonde a gente trabalha, porque o povo vê o evangélico como um povo falso. Não, eu concordo com você, eu vou retirar. Eles falam, você usa o nome de Deus, mas você busca o que na sua igreja? Você busca bênção. Não, eu concordo porque ele tem um senso de apostasia eu acho pior, mais perigoso. Hitler podia matar pessoas, mas ele não podia matar a alma, que a alma é eterna. Não, tá certo. Não é? Eu me rendo, não me maltrate demais. Você mata a alma da pessoa, ela morre acreditando. Eu me rendo, não me maltrate mais. Eu me rendo, você tem razão. Não, é o meu ponto de vista, né, pastor? Certo, você está perfeito. É que o senhor falou uma coisa que eu fico sempre... Gostei. Não, tá certo, tem que se indignar mesmo. Eu concordo com você, Fátima, eu acho que também. É que tem um outro potencial que realmente a gente tem que avaliar. Abra comigo aí na carta de Paulo para Timóteo, a primeira carta. Há uma orientação de Paulo para Timóteo aqui que eu acho tão interessante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Lembra que nós estamos falando aqui de Império Romano, né? É fácil você entender que isso aqui tem a ver com o Império Romano. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele não está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, que há de alguma maneira necessidade de que a sociedade que está ao redor da igreja seja uma sociedade tal que permita às pessoas uma vida mais digna. Eu sei que a gente pensa no Evangelho sempre na luta pela salvação de almas. Né? Até a Fátima falou assim, pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. A gente tem sempre a ideia de eternidade como um valor daqueles que vão viver com Deus para sempre.
Mas nós temos um outro dever, que é o dever de cuidar de todos os homens. Nossa missão de cuidar do jardim. Então nós temos que ter uma sociedade que, ainda que ela tenha ídolos, que esses ídolos sejam menos apóstatas, a ponto da sociedade poder desfrutar disso que Paulo está chamando de vida tranquila e mansa. Não tem a ver com aquele princípio da reforma que ao lado de uma igreja tivesse uma escola? Sim, veja, tem a ver, porque quando a reforma vem e diz que é preciso educar, João Amós Comênios, se vocês lerem, o pai da didática moderna, João Amós Comênios, quem é da pedagogia já leu, deve ter lido João Amós Comênios. Quando João Amós Comênios vai dizer assim, é preciso cuidar de todo homem, é preciso cuidar de todo homem e do homem todo. Então ele pensava num modelo de educação que deveria ser aberto para todas as pessoas, não só para os privilegiados, e ele era um pastor reformado. Ele era um tcheco. Ele era... Qual que era a denominação? Eu não sei. Ele era moraviano. Ele fala assim, olha, nós precisamos dar isso para todas as pessoas. E temos que ensinar para as pessoas os valores da matemática, da filosofia e da fé. Ele achava que uma sociedade assim treinada seria uma sociedade melhor para todo mundo, mesmo que ela ainda tivesse traços de impiedade. E isso, gente, a troca de ídolos por ídolos menos apóstatas, não é menos importante que a busca da regeneração para aqueles que são eleitos. Porque é a nossa missão. Ah, mas como é que eu vou apresentar um ídolo menos apóstata para uma sociedade que está em grande apostasia como a nossa? É tentar mostrar as fragilidades dos nossos ídolos. No capítulo 16 de primeiro livro dos Reis, tem uma história interessante. Primeiro livro dos Reis, 16. No verso 29, assume o reinado um rei mau, Acabe. Primeiro Reis 16, 29. Acabe é um rei. Olha o que a Bíblia diz de Acabe. Verso 30. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, este homem, ele mudou a matriz de confiança do seu coração. E ele tinha duas matrizes. Uma política, porque servir a Baal era uma boa política com os vizinhos sidônios. E ele serviu a Baal por causa da mulher. Essa Jezabel era terrível, gente. Essa daí era terrível. Até Elias ficou com medo dela. E essa Jezabel, ela era uma mulher extremamente dominadora. Em Apocalipse, ela é usada como ilustração de uma sacerdotisa, lá do capítulo 3 de Apocalipse. Né? De uma personificação do mal. A Jezabel era terrível. E a Jezabel dominou o coração de Acabe. E ele serviu a Baal. E Baal era o deus da fertilidade dos sidônios. Interessante, né? Aí vem o Elias, e Deus manda Elias orar. E o que Elias ora? E ele tem uma notícia. O que vai acontecer? Vai parar de chover. O que está acontecendo? Baal, que era o deus da fertilidade, ficou sem o principal ferramenta de fertilidade, a chuva. E a turma começou a... Gente, para você ter uma ideia, o rei Acabe pegou
os amigos dele lá, falou, saiam aí pelo reino e vê se acha aí uma fonte. Qualquer lugar que vocês acharem uma fonte, vocês falem para mim que eu quero a água dessa fonte para mim. E eles saíram procurando fonte, tudo quanto é lugar. E ele soube que foi Elias que orou para Deus e não chover. Bom, o que está acontecendo? A segurança no ídolo está sendo rompida. O profeta Elias está na frente desse negócio. Eu vou encurtar, não vou ler muito versículo não. Aí no capítulo 17, né? Aí você sabe que veio a palavra do Senhor, tal, ele vai se esconder, não vai chover. E no capítulo de número 17, tem aquela viúva. Vem cá, tinha fome em todo lugar, a viúva ia se alimentar só do que tinha lá, e de repente Deus se mostra para aquela viúva. Então, da história geral, vem um particular, sempre mostrando que Deus controla as coisas. Muito interessante. Bom, Acabe tem um encontro com Elias. Capítulo 18. Vendo-o, disse, és tu o perturbador de Israel? O Acabe fala para o Elias. Elias responde, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste. Gente, então são 450 de Baal e mais 400 do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. E eles vão se reunir e Elias vai fazer um desafio. Vamos fazer um grande holocausto. Vocês escolhem lá o holocausto de vocês, faz lá, e eu vou pôr o meu. E o Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. Eita! Capítulo 18. Manda fogo, é isso aí. 25. Não, olha o 24. Alguém lê para mim aí o 24. Ninguém quer ler? Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Note só o que Elias está fazendo. Elias está fazendo uma luta de deuses, né? Ele está mostrando que a confiança deles em Baal é uma confiança falsa. E o objetivo de Elias não é o rei Acabe, é o povo de Israel. Bom, gente, vou encurtar a história. Vocês já sabem que os profetas de Baal criam muito em Baal. E eles começam a orar. E passa o dia, a noite, e se martirizam, e gritam mais alto. E o Elias lá, né? Vai lá mais alto, acho que o Baal está dormindo e tal. Elias está quebrando a confiança deles. Bom, aí Elias ora, e Deus manda fogo, queima o holocausto de Elias. Depois vocês leem a história, tá bom? Olha só a oração de Elias para o Senhor, verso 37, lê aí. 37 e 38. Vai lá, gente, para a gente acabar. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só. O que eles precisavam? Veja, eles estavam confiando no outro Deus. Elias não pega os 10 mandamentos e fala, está na lei, os 10 mandamentos, não adorarás outros deuses além do Senhor. Não foi um discurso. Elias precisou quebrar a confiança no ídolo para depois mostrar o Deus verdadeiro. Porque enquanto a confiança do povo estivesse no ídolo falso, eles estariam fechados para ouvir o Deus verdadeiro. E então assim, para que este povo creia. E aí você precisa mostrar o Deus verdadeiro dentro daquele contexto de necessidade.
É lógico que hoje você não vai reunir os ateus e falar assim, fale aí, ateus, veja se vai cair fogo do céu. Mas você tem que mostrar como o ateísmo é frágil para dar respostas ao ser humano como um ser completo. Você nem precisa usar só os recursos bíblicos, você pode mostrar como o próprio Freud fala que existem coisas no interior do homem que o homem é incapaz de controlar. Que resposta você vai dar a essas questões da finitude? Há muitos ateus hoje que são chamados de ateus transcendentalistas. Ateus que acham que deve existir alguma coisa maior, mas que não é Deus, é um espírito da natureza. Interessante, né? E por isso muitos ateus têm mais inclinações para as religiões orientais, mais panteístas, que para o cristianismo. Você quer ver um exemplo? Lembra do Steve Jobs? Você sabe que ele era ateu, mas depois ele se converteu ao budismo. Interessante, né? Bom, Elias, olha só o que aconteceu no verso 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É isso. Irmãos, eu não sei se ficou claro, espero que isso seja útil, né? Para você entender que às vezes o nosso processo de apresentação do Deus vivo para as pessoas não é uma coisa tão simples como chegar lá e falar assim, olha, o Evangelho é isso, isso e isso. Especialmente em nossos dias, porque às vezes a gente está pensando que a gente ainda vive os tempos do catolicismo romano dominando a mente das pessoas no Brasil, e que o importante é dizer, Maria não é salvadora, mas só Jesus Cristo. Esse tipo de apologética hoje já não é mais apologética do Brasil, porque hoje até os católicos não são tão católicos assim. Hoje nós vivemos num país muito mais racionalista e pragmatista e materialista que essencialmente cristão nesse sentido. Ainda há alguma noção de Deus, mas ela é muito vaga, as pessoas são mais pragmáticas, elas são mais, eu vou fazer pelas minhas forças. Os ídolos dos nossos dias são menos transcendentes, são mais materialistas, mais culturais. Então a gente precisa mostrar a fragilidade desses ídolos e mostrar como a crença em Deus é um suporte da alma muito maior e melhor. Então por isso que eu estou sugerindo para vocês, uma boa leitura para você entender esse movimento da cultura é A Morte da Razão do Schaeffer. Para quem gosta de estudar e se aprofundar, A Morte da Razão de Francis Schaeffer. Ele é um livro que vai estudar a transição cultural e vai te dar um raio-x da nossa época. Quando eu digo a nossa época, na verdade, Schaeffer, se ele tivesse vivido, ele já teria escrito mais coisas, eu acredito, porque nós já estamos num período ainda posterior ao que Schaeffer escreveu. Mas já vai dar uma boa ideia do século XX que o Schaeffer descreveu no seu livro A Morte da Razão, e vai ajudar bastante você no evangelismo pessoal, porque você vai entender as pessoas. Tá? Alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem, Esther? Sobreviveu? Tudo bem, Wagner? Fred? Obrigado por vocês virem. Eu espero que isso ajude vocês aí nos processos, principalmente na escola, na convivência com pessoas, especialmente na convivência com pessoas mais intelectualizadas. A gente vai evangelizar, mas o evangelho da prosperidade, que fica na cabeça de determinada igreja, está atrapalhando você evangelizar. É o que a Fátima falou. Disse que uma mulher, ela brigou com o marido, ela queria ajudar uma determinada igreja dessa. Hoje a pessoa fala, sabe o que é que ela é hoje? Não. Ela deu a casa nessa determinada igreja. E ela hoje é uma mendiga. Dormindo na rua. Então o evangelho da prosperidade é um ídolo
É um ídolo perigoso, eu concordo com a Fátima, porque ele tem esse perigo de se disfarçar bem. Ele carrega o espírito do anticristo, que é aquele que ensina Cristo falsamente, é um ídolo bem perigoso mesmo, concordo. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos encerrar. Obrigado pelo estudo de hoje, pela atenção de vocês. Mais uma vez eu repito, eu espero que seja útil. A gente vai voltar nesse assunto não mês que vem, no outro mês a gente retoma esse assunto, com uma outra cara, mas é o mesmo assunto, tá bom? A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre a nossa época e vamos falar sobre os ídolos da universidade, os ídolos da academia, os ídolos que estão matando os nossos jovens, que estão dando a sensação para os nossos jovens que eles são eternos e eles estão matando a nossa juventude. Vamos tentar trabalhar com esses ídolos e vamos tentar ver as fragilidades de alguns desses ídolos. Senhor, pedimos que a Tua palavra nos ajude a olhar com mais clareza o mundo que nos cerca, para que possamos realmente apresentar o Evangelho com mais consistência, Senhor. Dá-nos a percepção correta e ajuda-nos a ter a palavra de sabedoria, para podermos orientar pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, na tarefa de fazermos este mundo um lugar menos apóstata, mas também trazer à luz os Teus filhos, para que na criação haja a glória do Teu nome. Obrigado por esse encontro de hoje, Senhor, nos abençoe e nos guarde. Dá-nos a Tua direção sempre em nome de Jesus. Amém.